pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que finalizou a preparação para pegar o PSG nessa quarta-feira na final do Mundial ou Intercontinental, você escolhe como você quiser chamar, porque se o Flamengo for campeão em cima do PSG, sim, será bimundial, embora muitos torcedores de muitos clubes rivais estejam debochando, dizendo que o Flamengo não será bimundial, que será campeão do Intercontinental. Nananina não, a FIFA considera como campeão mundial sim, tá bom? Então você, torcedor rubro-negro, pode falar final do Mundial contra o PSG. E o Flamengo finalizou essa preparação, teve aí o último treino, na verdade o último treino da temporada, tá? Porque a temporada chegou ao fim. O Flamengo terá o último jogo nessa quarta-feira, dia 17, jogo 2 horas da tarde, horário de Brasília, tá, galera? Preste atenção no horário. Horário de Brasília, 2 horas da tarde, e no horário local de Doha, 8 horas da noite, porque lá são 6 horas na frente. E teve coletiva do Luiz Henrique, técnico do PSG, que deu uma declaração que eu achei muito boa, falando sobre o Flamengo. Teve o Felipe Luiz também, deu uma declaração muito boa falando sobre o PSG. Tem também Grêmio tentando tirar jogador do Flamengo, e não é o Everton Cebolinha. Vou dar um spoiler, volante. E já é do time profissional, isso não é clickbait, tá? Um jogador que, inclusive, está lá em Doha com a delegação rubro-negra, e a gente vai trazer informações. E teve também uma declaração de Saúl, olha, envolvendo Real Madrid e Flamengo, hein? O que ele falou, muita gente vai ficar incomodada, mas não falou nenhuma mentira, pelo menos na minha visão. Mas antes de trazer todas essas informações, esses detalhes aí, mas é impossível, não é? Não. Eu não vejo como impossível o Flamengo ganhar, muito pelo contrário. Se o PSG jogar achando que a qualquer momento vai vencer o duelo, se não jogar de uma maneira séria, vai se complicar contra o Flamengo. O Flamengo de 2012, que foi o ano que o Corinthians venceu o Chelsea, a última vez que um sul-americano bateu, que um brasileiro bateu um clube europeu, foi em 2012. De lá para cá, para mim, o Flamengo 2025 contra o PSG é o time brasileiro que chega mais pronto para encarar um europeu. E eu não falo de discrepância técnica, porque eu acho que quando o Palmeiras pegou o Chelsea, a diferença era menor do que é do PSG para o Flamengo agora. Mas o Flamengo chega muito preparado, mentalmente, taticamente, esportivamente falando, porque o elenco é um baita elenco e tem jogadores muito experientes. Alexandro, Danilo, Jorginho, Samuel Lino estava na Espanha até pouco tempo. O Luiz Araújo enfrentou o PSG várias vezes quando jogou no futebol francês. Então o Flamengo tem um elenco muito experiente e fisicamente falando, chega muito bem. Em 2019, quando o Flamengo pegou o Liverpool, por exemplo, na final do Mundial, o Jorge Jesus ele foi obrigado a tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro na ocasião por conta do cansaço físico. E ele não tinha um elenco como o Flamengo tem hoje, com vários jogadores. Tanto é que entrou o Lincoln perdeu aquele gol que vocês se recordam muito bem. Hoje, por exemplo, é o Pedro que está no banco. Pedro perderia aquele gol? Não sei. As chances são bem menores. Então, assim, acho que o Flamengo chega muito preparado e tem boa chance. Então, vai lá no site da KTO, que eu sei que vocês vão fazer aquela fezinha. Teve entrevista coletiva do Luiz Henrique e do Felipe Luiz. Eu vou começar com a declaração do Luiz Henrique. Estamos cientes da importância desse jogo. Isso representa muito para nós. Marcar a história no PSG foi um objetivo na temporada passada, mas também nessa temporada. É a primeira vez que podemos levar esse troféu. Antes, havia uma diferença nas partidas, mas hoje é importante para o Flamengo, mas também é muito importante para nós. Eu não acredito no PSG poupando, como muita gente acha aí. Pelo contrário, vai jogar na casa do dono do PSG, que é o rapaz lá que tem muito dinheiro, vocês sabem muito bem. E aí eles vão botar time reserva. O dono do PSG pensa, cara, eu invisto milhões para contratar esses jogadores e vocês não vão jogar quando eu estou aqui na minha casa? É óbvio que vai botar o time principal. E o Felipe Luiz falou, gostei da declaração dele, hein? Sem medo. Não tem nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Falando do time do PSG. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa de Clubes contra o Chelsea e Bayern, temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola. Esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio.
Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG. Gostei dessa parte. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG. E eu não duvido disso. Inclusive, o setor defensivo do Flamengo, para mim, é o ponto forte do Flamengo na temporada. O Flamengo, em 73 jogos, mais da metade saiu de campo sem sofrer gols. Ah, tudo bem, os zagueiros são muito bons. Não é só a zaga. O setor defensivo ele começa desde lá do ataque, com um jogador fazendo recomposição defensiva, a importância do Samuel Lino ou de algum outro jogador que atua naquela posição. Então, o setor defensivo é o forte do Flamengo. Confesso que isso não me preocupa. O que me preocupa é o ataque. Eu acho que a diferença técnica está no ataque. O ataque do PSG é muito forte e o do Flamengo nem tanto. E quando tem as oportunidades, muitas vezes não aproveita. Para mim foi o ponto fraco do Flamengo na temporada. Não aproveitar tanto as oportunidades criadas. E nesse jogo não pode piscar. É foco máximo do primeiro segundo ao último segundo, é erro zero nesse jogo. Tem que fazer jogo padrão que foi contra o Chelsea, que para mim foi um dos melhores jogos do Flamengo na década, não só na temporada. E o Saúl é um jogador que está acostumado a esse tipo de jogo. Ele deu uma entrevista ao jornal espanhol AS, ou AS, como vocês quiserem. Saúl se derrete pela torcida do Flamengo e provoca ex-rival. É maior do que o Real Madrid. O Flamengo é mais do que o Real Madrid. Na verdade, o Real não tem torcida. O Real é famoso, sim, por tudo que ganhou, por ser conhecido no mundo todo. Por isso tem seguidores, mas você vai ao estádio e não se sente nada. Por outro lado, você vai ao Maracanã e está sempre cheio. Fora de casa, está sempre lotado de torcedores do Flamengo. Jogamos contra o Sport Recife e trocaram de estádio para caber a nossa torcida. Eu estou falando de um voo de 3 horas e meia em relação ao Rio de Janeiro. Você vai a Lima e a nossa torcida lota. E a do Palmeiras, não. Aí você diz, isso sim é uma torcida grande. Olha o Saúl, rapaz. Tá soltinho, hein, Saúl? Gostei da declaração do espanhol. Falou mentira? Não falou mentira. Falou apenas verdade. Verdades essas que vão doer em muita gente por aí, tá? É o seguinte, galera, falando agora de mercado da bola, informação do Coluna do Fla. Flamengo recebe proposta de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, do Grêmio pelo volante Everton Araújo, de 22 anos. A oferta é para o contrato de 3 temporadas. A contratação é um pedido de Luiz Castro, ex-Botafogo, aquele mesmo, comandou o time do Cristiano Ronaldo recentemente. Ele foi contratado pelo Grêmio, tá? Para quem não sabia, enfim, fica sabendo agora. O rubro-negro é dono de 70% de Everton Araújo, os outros 30% pertencem ao Volta Redonda. Segundo os empresários do atleta, isso não procede, e mesmo que procedesse, o Flamengo não iria fazer, porque o valor é extremamente baixo e é um jogador que está nos planos do técnico Felipe Luiz, galera. Então, eu vou ser muito sincero, tá? Eu acho que o Everton Araújo tem potencial. Seria volante para eu utilizar? Não, talvez eu preferisse um outro jogador. A questão é, o De La Cruz, a gente sabe que é uma incógnita fisicamente falando. O Alan, volante, pelo visto, não vai engrenar mesmo. Então o Everton Araújo acaba sendo, de uma maneira automática, um jogador ali nos planos do Felipe Luiz. A não ser que o Flamengo contrate para essa posição, o que eu não acredito que irá fazer, pelo menos nesse primeiro momento, porque o foco é goleiro, zagueiro e até mesmo centroavante, porque o Juninho está com o pé fora do Flamengo a caminho do Pumas, do México. A gente já trouxe essa informação, apenas aguardando o ok do Flamengo para ele embarcar e se apresentar ao clube mexicano, que deve acontecer após esse Mundial. Então fica aí a informação dos colegas do Coluna do Fla. Eu particularmente não venderia por esse valor, o Flamengo não precisa fazer caixa, acho que é um valor baixo até mesmo para o potencial que ele tem, 22 anos, poder de revenda. Com certeza algum clube europeu faria uma proposta maior pelo Everton Araújo. Eu particularmente não venderia e inclusive você reforçaria um time brasileiro que pode sim se tornar um candidato a títulos aí na briga com o Flamengo. Por que não? O Grêmio parece que vai investir pesado nessa janela de transferência. Dito isso, galera, tamo junto, ansiedade a 1000. Enquanto você está ansioso aí, não deixe de se inscrever no canal, dê o like no vídeo também.
hypa o vídeo, porque isso é importante. Compartilha com os amigos, com as amigas. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!